Gente, a partir de agora nós vamos conhecer a história de uma mulher daquelas que nós costumamos dizer que viveram à frente do seu tempo. É possível que você em casa já tenha ouvido falar no nome de Benedita Fernandes. É possível que já tenha visitado ou tenha tido um parente que foi morador do hospital psiquiátrico que levava o nome dela. Mas a partir de agora, você vai conhecer detalhes que poucas pessoas sabem sobre a vida desta mulher. O Bem na Hora tem a honra de apresentar o primeiro episódio de Com Amor, Benedita. Que você seguiu por esta vida certamente não foram dos mais fáceis. É possível que você tenha se deparado com obstáculos que pareciam intransponíveis, mas que foram vencidos. Mas então o que é que nós podemos aprender com as dificuldades? Olha, se você não tem uma resposta formada para esta pergunta, eu te convido a entrar agora na história da dona Benedita Fernandes. Uma mulher que provavelmente enfrentava dificuldades muito maiores do que as minhas e do que as suas, mas decidiu seguir em frente e jamais desistir. Ao olhar para esta foto, o que você vê? Uma mulher preta, pobre, humilde, vestindo roupas simples, feitas de tecido de chita, sem vaidades ou qualquer extravagância. Pois é, além de tudo isso, Benedita Fernandes tinha características que vão além de uma imagem. Estas características, que não podem ser observadas através de uma simples foto, é que vão nos ajudar a entender como que esta mulher ajudou a tantas pessoas, mesmo sendo tão humilde. Só que para isso nós vamos precisar voltar no tempo, até Campos Novos de Cunha, distrito da cidade de Cunha, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em 1883, ano em que Benedita Fernandes nasceu. De acordo com o que dizem os registros da época, Benedita Fernandes, desde muito jovem, já sofria de sérios transtornos mentais. E isso fazia com que ela se transformasse em uma pessoa agressiva, o que acabou fazendo com que Benedita Fernandes se afastasse da família, mesmo já sendo mãe e tendo uma filha. Ela perdeu contato com os familiares por conta desses surtos que ela tinha, que às vezes eram agressivos. O que se sabe também é que ela teve uma filha e que depois disso perdeu totalmente o contato com os familiares. Ela foi vitimada de um processo que nós espíritas chamamos de uma obsessão muito violenta, que é a subjugação ou possessão. Aos olhos dos homens da terra daquela época, ela era chamada uma louca varrida. As crises mentais severas fizeram Benedita sair de Campos Novos de Cunha para viver um destino incerto. Ela perambulou por terras paulistas, provavelmente sem um rumo definido. Pouco se sabe se Benedita apenas caminhou ou passou por regiões do estado de trem.
O que se pode afirmar é que anos mais tarde, Benedita Fernandes chegou ao noroeste de São Paulo, mais precisamente em Penápolis. Naquela época, perto dos anos de 1920, Penápolis era um povoado muito pequeno. E por lá, Benedita Fernandes perambulava, causando muitos transtornos à comunidade. Transtornos estes motivados pelas suas crises, decorrentes dos problemas mentais. Como naquela época não existia um local específico para abrigar os chamados loucos, Benedita Fernandes foi levada para a cadeia. Ela despertava o temor das pessoas. E é natural que assim seja, porque não era a normalidade daqueles que estavam acostumados a se verificar no ser humano. E por isso que ela era recolhida à cadeia, que naquela época também tinha uma função social, certo? Que a criminalidade não era tanta como hoje, né? Então ela era utilizada também como função social. Esta é a foto real da fachada da delegacia de Penápolis nos anos de 1920. Dentro de uma das celas, Benedita ficava recolhida, mas ainda sofrendo com as graves crises mentais que abalavam a sua sanidade. Dentro da cadeia, Benedita passou a ser atendida pelo carcereiro e por pessoas que faziam parte de um grupo espírita de Penápolis. João Marquese, que morava perto, era um italiano, já com adepto do espiritismo, começou então a ministrar passes à dona Benedita. E, por sorte dela, o carcereiro, seu Padial, que era o nome dele, era uma pessoa muito bondosa. Severa, mas bondosa. E ele tratou de cuidar da dona Benedita, alimentando-a e dando-lhe apoio. Essa é a história de uma mulher que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. E se na história de Benedita Fernandes o final parecia ser o pior possível, um dia, como em uma curva na estrada ou em uma reviravolta da vida, um novo futuro surgiu, através de uma experiência íntima e transformadora. Depois de passar por uma forte crise dentro de uma das celas da cadeia, na delegacia de Penápolis, Benedita Fernandes foi acalmada com passes espíritas e com orações. A partir daí, ela passou a ouvir uma voz, e essa voz fez uma proposta para ela. Benedita, se você se consagrar, se dedicar inteiramente às pessoas necessitadas e aos pobres, você será curado. Ela entendeu aquilo como se fosse uma mensagem verdadeira. E de fato era, né? Benedita Fernandes entendeu que se ela aceitasse essa proposta, feita através dessa voz misteriosa, ela teria uma nova e decisiva missão para o resto da vida. Benedita aceitou a proposta e, a partir de então, nunca mais teve as perturbações mentais, o que fez com que ela fosse liberada da cadeia de Penápolis e pudesse viver novamente livre em meio à sociedade. Longe das grades e das crises mentais, Benedita Fernandes passou a ser um dos maiores exemplos de humildade e caridade do Brasil. Da situação, entre aspas, de uma louca, né, no conceito do mundo da época, ela passou a ser considerada e muito respeitada como uma mulher dedicada ao bem, respeitada por toda a comunidade araçatubense. Benedita Fernandes, acredito que não elaborava planilhas de trabalho. Ela era intuição pura. E acredito que, sem sombra de dúvida, também guiada pelas vozes interiores. Sem meias palavras e de maneira corajosa e desassombrada, ela vai juntando a sociedade para socorrê-la.
Próximo da década de 1930, Benedita Fernandes saiu de Penápolis e chegou em Araçatuba, cidade onde ela desenvolveu todo o seu trabalho assistencial, que começou com a construção de casas de madeira para abrigar inicialmente pessoas com problemas mentais, tendo o seu trabalho citado e reconhecido pelo então presidente Getúlio Vargas. É isso que você vai ver no segundo episódio de Com Amor, Benedita. Eu só posso falar. O caminho de Benedita Fernandes até a cura foi dos mais difíceis. Vivendo sob constantes crises mentais, Benedita deixou a cidade onde nasceu em 1883, se afastou da família e passou a vagar pelo interior de São Paulo sem um rumo definido. Ela foi vitimada de um processo que nós espíritas chamamos de uma obsessão muito violenta, que é a subjugação ou possessão. Aos olhos dos homens da terra daquela época, ela era chamada uma louca varrida. Em meados dos anos de 1920, Benedita chegou ao noroeste do estado, em Penápolis, e na cidade precisou ser recolhida até a cadeia para que seu comportamento agressivo não incomodasse os moradores. Em uma das celas, Benedita viveu uma experiência íntima e transformadora. Ela ouviu uma voz que lhe fez uma proposta. Benedita, se você se consagrar, se dedicar inteiramente às pessoas necessitadas e aos pobres, você será curado. Benedita Fernandes aceitou a proposta e nunca mais sofreu dos males que lhe atormentavam a cabeça. Mas, a partir de agora, precisava cumprir a promessa de dedicar a sua vida à caridade. Depois de ser curada dos problemas mentais, Benedita Fernandes deixou a cidade de Penápolis e veio para Araçatuba. Logo que ela chegou por aqui, tratou de fazer amizade com pessoas de boa vontade da época. Muitas delas lavadeiras, assim como Benedita também era. E desta forma, ela tratou de começar a colocar em prática a sua promessa. E começaram a construir aqui, mesmo no Santana, antigamente era o patrimônio da Dona Ida, né? Casas de madeira. Esses casebres que eram construídos com os retalhos das madeiras dessas serrarias, Benedita também se instala recolhendo crianças necessitadas de toda ordem e principalmente aqueles necessitados de um apoio espiritual, sofrendo as perturbações, as obsessões que agora sim ela, Benedita, identificava com propriedade a diferença entre a loucura e a perturbação, a obsessão, a perturbação espiritual. E a comunidade abraçou essa causa, viu que aquilo tinha realmente um propósito.
E certamente, né, e eu não tenho dúvida disso, que ela era uma pessoa que na sua fala e na sua atitude conseguia convencer as pessoas que aquilo deveria ter um prosseguimento. Estas são fotos das casas de madeira levantadas por Benedita Fernandes em Araçatuba, no início dos anos de 1930. O trabalho social começou a ter notoriedade rapidamente. Benedita ganhou credibilidade e percebeu que o projeto poderia ser ainda maior. Em 6 de março de 1932, constituiu a Associação das Senhoras Cristãs. Já é uma entidade jurídica, né, que, com colaboração de associados, já se tornou uma coisa mais efetiva. Idealizaram esse nome que ficou bem característico. Ó, isso aqui é do povo, não é do fulano ou de Beltrano, né? Então, isso foi muito importante. Tanto que, em novembro de 1933, eles construíram um prédio próprio. Nessa ocasião também, o governo, por normas, determinou que o tratamento de crianças e de doentes mentais fosse separado. Surgia assim a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira, destinado ao tratamento de doentes mentais. Anos depois, Benedita idealizou e levantou o albergue noturno Dr. Plácido Rocha. Em seguida, foi inaugurada a Escola Mista do Abrigo João de Deus. E ainda a Escola Doutor Valadão Furquim. Sempre muito visionária, Benedita Fernandes sabia que, na maior parte das vezes, dependia dela a iniciativa de aumentar os trabalhos assistenciais sem deixar faltar recursos para os projetos que já existiam. E uma das formas de mostrar o trabalho da associação para toda a comunidade envolvia a Praça Rui Barbosa, bem no centro de Araçatuba. Todo domingo à tarde, ela saía com as crianças uniformizadas, né, em fila, assim, do bairro Santana e até a Praça Rui Barbosa. Dava uma volta na praça e retornava. E todo mundo conhecia o trabalho dela e via essa cena, né, da Benedita Fernandes com as crianças. Nós coletamos, inclusive, depoimentos da época de pessoas que a conheceram, que até párocos de Araçatuba indiretamente respeitavam e até indiretamente também ajudavam aquilo que era a prática da caridade com Benedita Fernandes. Esse é apenas um dos vários exemplos que faziam de Benedita Fernandes uma mulher à frente do seu tempo. Suas atitudes arrojadas fizeram com que os projetos fossem crescendo e ajudando cada vez mais pessoas. Mas o trabalho prosseguiu sob a regência, né, da Dona Dita, nossa mãe, e só cresceu. Só cresceu pela dedicação, pela humildade, pelo apoio que ela teve da comunidade araçatubense, que foi sempre caloroso, né, em todos os tempos. Dentro desse trabalho dela, ela também fazia um trabalho espiritual, visitava algumas famílias aí, e aquilo foi crescendo, porque ela começou a também conviver nesse trabalho espiritual com as pessoas de mais poder aquisitivo. E isso, eu imagino que, dada a confiança do trabalho dela com essas pessoas, concordaram e que o projeto que ela tinha em mente tivesse esse vulto que hoje tem. Os projetos sociais viraram referência não só na cidade ou na região, mas por causa da credibilidade conquistada com autoridades importantes da época, Benedita Fernandes começou a incomodar. Como não se incomodar com a presença de uma pessoa que se vestia de chitão e se apresentava à sociedade pujante da época de Araçatuba, desafiando preconceitos e construindo a base da solidariedade, do amparo
da caridade que não via raça, cor, absolutamente nada. Naquela época, surgiram alguns movimentos que tentaram diminuir o tamanho do trabalho de caridade desenvolvido por Benedita Fernandes. Esses movimentos foram ganhando força e chegaram até o então presidente Getúlio Vargas. Getúlio conhecia Benedita, de nome, mas já sabia da sua importância para os mais pobres. Getúlio sofreu pressões religiosas, no sentido, inclusive, de aproveitar daquele estado de coisas para proibir o espiritismo, de fechar as instituições espíritas. E foi nesse momento, então, que ele saiu com aquele comentário: como que eu vou fechar essas instituições se até lá na longínqua noroeste do estado de São Paulo tem uma mulher com um trabalho notável como Benedita Fernandes? O número de pessoas beneficiadas pelo trabalho liderado por Benedita Fernandes é imensurável. Crianças, adultos, famílias inteiras, pessoas que eram esquecidas e abandonadas pela sociedade foram acolhidas por Benedita. 15 anos após ter fundado a Associação das Senhoras Cristãs, que deu origem aos trabalhos assistenciais em Araçatuba, Benedita Fernandes pressentiu que a sua missão já estava cumprida. Na noite do dia 8 de outubro de 1947, ela se reuniu com algumas crianças da associação, deu alguns conselhos e já na madrugada do dia 9, por volta da 1h30 da manhã, Benedita Fernandes morreu, vítima de um ataque cardíaco. A partir daquele dia 9 de outubro de 1947, Benedita Fernandes deixava de ser uma presença física para ajudar nos seus projetos de uma outra maneira, em outro plano, mas com a mesma abnegação em promover o bem. Em vida, a missão de Benedita Fernandes terminou no dia 9 de outubro de 1947. Mas antes de morrer, Benedita parece ter plantado a semente da solidariedade em outras pessoas. A morte da pioneira da caridade aqui na região não interrompeu os seus trabalhos assistenciais. Muito pelo contrário, um deles virou referência nacional no atendimento e tratamento de pessoas com problemas mentais. A construção do hospital psiquiátrico, na época chamado de sanatório, começou no final dos anos de 1940. Assim que foi terminado, o local começou a receber pacientes de muitas cidades. A capacidade chegou a 150 internos, divididos em alas masculina e feminina. Este espaço tratou milhares de pessoas com transtornos mentais dos leves aos severos, além de dependentes de álcool e drogas ilícitas. Rosângela foi interna do Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. Com um quadro de esquizofrenia, ela viveu 25 anos na instituição. Eu aprendi a fazer assim, o bem para o próximo, com ela, e com Jesus e com todo mundo.
E aí eu visitava ela com a minha tia, né, quando menor. E aí quando eu fiz 17 anos eu comecei a frequentar lá semanalmente, fazendo as visitas para ela, né, mãe? É isso mesmo. Que eu ia te visitar lá no Benedito. Histórias de pacientes que obtiveram sucesso no tratamento dos problemas neurológicos, assim como o da dona Rosângela, são relativamente comuns. E mesmo prestando um trabalho tão importante para a comunidade, em 2015 o hospital foi desativado. Havia muitos hospitais que eram verdadeiros depósitos humanos, de seres humanos. Isso não se aplica aqui, nunca se aplicou. Mas houve, por N razões, houve uma decisão do governo federal de mudar a política, né? O chamado da deshospitalização, que era para o paciente ser atendido sem ter que ficar confinado a um local. Daí então que se cria a RAPS, Rede de Atendimento Psicossocial. Com o fim dos atendimentos no hospital, os internos não deixaram de ser assistidos e passaram a ser direcionados para 3 centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs, um específico aos pacientes infantis. Outro para adultos. E ainda o CAPS Benedita Fernandes, que atende dependentes de álcool e drogas ilícitas. Há também 2 residências terapêuticas, a Casa das Violetas e a Casa do Beija-Flor, onde os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar. Hoje, na Casa das Violetas, é onde Dona Rosângela vive. Muita gratidão, né, mãe, ao sanatório, a história da Dona Benedita. O tratamento fora do manicômio é uma reestruturação mesmo na vida dela, né? E hoje ela é essa pessoa que está bem, está saudável, né, mãe? Eu e ele, desse encontro de problema de saúde, ajudou a ficar ele comigo, meu filho comigo. E é uma coisa, né? É muito, nem sei como isso aconteceu, né, meu filho? Te amo. Também te amo, meu filho. Dentro do prédio onde um dia funcionou o hospital psiquiátrico, hoje existe uma unidade de atendimento psicológico, que atende pacientes de graça. E um detalhe, na rua que passou a se chamar Benedita Fernandes já há algumas décadas. As pessoas passam a maior parte do tempo pensando em ganhar dinheiro, pensando em crescer monetariamente, enquanto que aqui se busca analisar uma filosofia que diz respeito ao homem, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, estou sendo útil aos meus semelhantes ou sou um peso para a sociedade? Bom, se eu preciso de ajuda, eu não sou um peso, vou ser ajudado porque eu tenho... Mas se eu tenho como ajudar e não ajudo, eu estou sofrendo de uma sociedade sem dar nada em troca. Então aqui é dar algo de si sem pensar em si. O nome de Benedita Fernandes virou sinônimo de caridade em todo o Brasil. Existem várias instituições filantrópicas que levam o nome de Benedita como uma forma de homenagem a ela. Nós vamos conhecer agora 2 destas instituições que ficam aqui no interior de São Paulo. Em Fernandópolis existe a Casa de Costura Benedita Fernandes, que faz parte da Associação Filantrópica Henri Pestalozzi, entidade que presta serviço social para os mais carentes. Nós temos as famílias que a gente acolhe, que a gente cuida, desde a alimentação, um socorro de uma consulta médica, o gás, uma conta de energia e a alimentação, que a gente sempre está focado nesse tipo de trabalho também. Então, todo tipo de assistência que a gente pode oferecer à comunidade. A Casa de Costura é uma das fontes de renda da associação. Capta recursos para projetos sociais, assistenciais e culturais.
A produção da casa ajuda a manter vivas todas as atividades que auxiliam dezenas de famílias. O ateliê recebeu este nome como uma forma de homenagem a Benedita Fernandes e sua história. A gente tem, assim, um amor incrível, né, pela Dona Benedita, né, e estamos sempre pautando a nossa conduta, né, naquilo que ela representou, né, nessa forma de acolher, de amar, de respeitar, né, as dificuldades do outro, tudo. Principalmente aqueles com mais dificuldades na área mental, né, na miséria. Então ela representa tudo isso para a gente. Em Buritama existe o Centro de Assistência Social Benedita Fernandes, um espaço que ampara 130 crianças carentes da cidade. Buritama, além de ter uma parte muito grande de pessoas que trabalham fora e não têm onde deixar os filhos, então vem para cá essa vulnerabilidade deles, porque senão eles estariam na rua, fazendo coisas indesejadas, aprendendo aquilo que não é correto para a idade deles. Por isso que tem o nosso slogan, que é uma fala de Pitágoras, um pensamento dele, educar a criança hoje para não punir o homem amanhã. Por este espaço, o espírito solidário tão arraigado à história de Benedita parece vivo. O Centro Social em Buritama é um local voltado à solidariedade. Foi idealizado por uma família de pessoas que praticam a caridade e, por isso, não poderia ter recebido um nome mais adequado. Conta-se que certa vez, quando o Adhemar de Barros, como governador, veio a Araçatuba, ela se reúne com as pessoas e ela estava muito calor e Dona Benedita vai com um casaco de frio comprido, sabe, o mantor que eles falam, né? Pessoas finas, muito bem vestidas, começam a dizer uma com a outra, de tanto ela conviver com louco, ela tá louca também. Mas aí uma pessoa que amava muito Dona Benedita pede para ela tirar o casaco. E quando ela tira o casaco, para surpresa de todos, é um vestido de chita, todo remendado, porque ela estava de casaco, porque era a melhor roupa que ela tinha. Então, ela merece a nossa admiração, a nossa homenagem, o nosso carinho, a nossa inspiração. Essa história contada pela Sônia faz parte de uma mensagem psicografada por Chico Xavier através do espírito de Hilário Silva e publicada no Anuário Espírita de 1964. O título é Num Domingo de Sol e a psicografia faz referências elogiosas ao trabalho de Benedita Fernandes. A obra de caridade se estendeu por diversos estados brasileiros, como por exemplo no Pará, em Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina, onde existe o Grupo Espírita Benedita Fernandes. A gente fez uma homenagem à nossa querida Benedita Fernandes, mulher guerreira, mulher que fez um trabalho social muito importante na área do atendimento à saúde mental. Então, nosso trabalho segue esta mesma linha de atenção às pessoas excluídas da sociedade, em situação de vulnerabilidade, mas com amor muito especial por todos aqueles que estão em situação de rua. Por isso, Grupo Espírita Benedita Fernandes. De uma forma ou de outra, os projetos iniciados por Benedita há quase 100 anos nunca deixaram de ajudar a quem precisa. A Associação das Senhoras Cristãs sempre foi se renovando com mais pessoas, doadores e entusiastas da caridade. É como se, mesmo sem estar presente fisicamente, Benedita conseguisse reger uma orquestra que nunca deixou a caridade parar. Imagina você o trabalho que ela teve naquela época, porque hoje o trabalho é complicado. Você imagina há 100 anos atrás uma pessoa como Dona Benedita.
a gente sabe que ela está sempre presente nas nossas vidas, né, no cotidiano das nossas vidas. Então, eu me emociono muito de falar dela, porque ela é muito importante para nós. Após a morte de Benedita Fernandes, em 9 de outubro de 1947, uma verdadeira corrente de caridade jamais deixou que seus projetos parassem de atender a quem precisa. Seja através do hospital psiquiátrico, que recebeu pacientes por mais de 70 anos, pelas instituições assistenciais espalhadas pelo Brasil e que levam o nome de Benedita como uma homenagem, e ainda pelos centros de atenção psicossocial e pelas casas terapêuticas que passaram a atender os pacientes com o fechamento do hospital em 2015. De uma forma ou de outra, a ideia de construir uma rede de assistência aos mais necessitados existe até hoje. Voluntários mantêm as atividades iniciadas nos anos de 1930 por Benedita Fernandes sem interrupções, mas com adaptações a um mundo que é bem diferente daquele em que Benedita viveu. 7 décadas depois da sua morte, a história de Benedita se confunde com dilemas da atualidade. Isso porque o nome dela, Benedita Fernandes, virou sinônimo de assistência social, de caridade e também de inclusão. Ajudar a quem quer que seja, sem julgamentos, sem preconceitos, mas com o único intuito de amparar. Essa foi a forma com que Benedita atuou nos seus projetos. Mas o que nós podemos aprender com a história de Benedita Fernandes? Que os nossos problemas, por maiores que possam parecer, não são tão grandes assim. E que por mais que muitas vezes a gente duvide da nossa própria capacidade, sempre é possível vencer as batalhas da vida. E que por mais que todos nós possamos ter conflitos íntimos, sempre há um caminho a seguir em direção à evolução pessoal. Nos anos de 1970, Antônio César Perry de Carvalho começou as pesquisas para a publicação da primeira edição de uma biografia sobre Benedita Fernandes. Com o apoio da então dirigente do Sanatório Benedita Fernandes, que era o nome da época, né? A senhora Cordélia Thiers, ela nos mostrou os álbuns de fotografia. Então nós, com acesso as informações advindas das entrevistas e mais a documentação, nós começamos a elaborar um livro e reunimos também mensagens assinadas pelo espírito Benedita Fernandes, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e outras informações de Chico Xavier. Então, o primeiro livro foi lançado apenas com o nome Dama da Caridade, em março do ano de 1982, numa comemoração dos 50 anos da Associação das Senhoras Cristãs. Outras 2 edições foram lançadas, uma em 1987 e a mais recente em 2017, contendo ainda mais informações e imagens da trajetória de vida de Benedita. Em função da expansão, vamos assim dizer, das informações sobre Benedita Fernandes, que nós fomos coletando ao longo dos tempos e visitando várias regiões do país, nós conversamos com o Cirlei Nogueira e ele se propôs a fazer uma 3ª edição pela editora Cocriação de Araçatuba, e aí foi lançado no ano de 2017 a versão atual, que é Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. O Cirlei, citado por César, é um dos voluntários da associação fundada por Benedita. Ele teve a iniciativa de transformar a biografia em um produto cinematográfico. A gente teve alguns apoios iniciais, especialmente para a viagem até a terra natal dela, que é Campos Novos de Cunha, um distrito de Cunha, perto de Guaratinguetá.
Para representar Benedita no docudrama, a atriz escolhida foi a Sílvia Teodoro. É ela quem dá vida à Dama da Caridade nestas imagens. A semelhança entre Benedita Fernandes e Sílvia Teodoro já havia chamado a atenção de Sirley. A primeira vez que eu a vi, eu cheguei, a gente não se conhecia ainda, né? Só se via eventualmente. Eu comentei com ela, a gente vai fazer um trabalho junto ainda. Ela levou um susto, né? Porque eu não tinha ideia do que eu estava falando. Eu não falei também. E, na verdade, assim, o processo de produção foi muito bacana, muito importante, muito marcante, né? Porque ela encarnou a Benedita, né? Assim, quando você vê as cenas dela, você vê isso, né? Sílvia chegou a gravar todas as cenas previstas do roteiro, mas no começo deste ano perdeu uma luta contra o câncer e morreu aos 54 anos. O filme, estrelado por Sílvia, está pronto, apenas aguardando o momento mais adequado para o lançamento, que ainda não aconteceu por causa da pandemia. Como toda produção de cinema, o docudrama Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação, precisava de uma trilha sonora muito especial. Quero trabalhar para um mundo novo, venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. A música foi cedida pelo maestro Mário Henrique e a letra, inspiração da cantora e compositora Paula Zampi. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Da caridade, conjugando o verbo da luz, singela preciosidade do céu, vai levando tudo sobre mais um degrau, pois tudo é tão normal no ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Agora que você conhece a história de Benedita Fernandes, nós podemos fazer algumas reflexões juntos. Por exemplo, não há obstáculos que não possam ser vencidos e que os maiores problemas da vida, na verdade, fazem parte de um aprendizado que é ainda maior e de que a caridade é a mais pura demonstração de amor que nós podemos ter. Com Benedita Fernandes foi e é assim. Ela demonstrou contra tudo e contra muitos que não há nada mais poderoso neste mundo do que o amor que ampara o próximo e transforma todos nós em uma só família. Ela é uma mãe querida, né? Ela representa, ela é, né? A forma de amor, de carinho. E então sempre que a gente tem que tratar alguém, conversar com alguém, acolher alguém, a gente pensa como ela faria. Você, o trabalho que ela teve naquela época, porque hoje o trabalho é complicado. Você imagina, há 100 anos atrás, uma pessoa como Dona Benedita. A humildade, a caridade, a simplicidade que nós
falamos muito sobre, mas nem sempre agimos. Eu sou uma pessoa que visita a Dona Benedita todos os meses. A gente conversa bastante, né? Ela me ouve e eu acato. Há mais de 80 anos existe essa associação buscando amenizar o sofrimento do semelhante, buscando também incentivar nas pessoas o sentimento de solidariedade, o sentimento e a vontade de praticar caridade.